Na paz do Senhor Jesus, estou de volta e eu não poderia de registrar isso que aconteceu ontem aqui na minha residência. Eu não poderia de registrar isso. Não vou citar os nomes, mas eu vou citar isso aqui para que fique bem claro. Crentes não estão lendo a Bíblia. E quem está ditando as regras são seus líderes. Ontem foi engraçado, eu estava aqui na minha residência e chegou 2 pessoas. E essa pessoa já trouxe o celular e estava uma irmã, que se chama por nome de pastora, estava fazendo uma live. E dentro desta live, o assunto era: o diabo toma posse do crente, porque faz o crente pecar. E eu vindo, estava distante, mas comecei a ouvir essas narrativas, porque o diabo entra na vida do crente e o crente tem que tomar cuidado, porque o diabo quando vem ele se anda com o crente e porque não sei o que, e lá vai, e eu ouvindo a conversa. E aquilo em mim foi subindo, criando algo que eu não suportei ficar calado. E cheguei até onde eles estavam, na mesa, com essas supostas pessoas que estavam na internet, trazendo exatamente essa questão, porque o crente, ele fica endemoniado, e porque o diabo faz ele pecar, porque o diabo faz ele pecar, porque o diabo faz o crente pecar. Aí eu cheguei na hora, aí fiz um comentário, eu digo: gente, pergunta a ela aí, aonde se encontra na Bíblia tais palavras que ela está usando? Ou para ser mais claro, pergunta a ela se existe alguma referência bíblica que esse ser, que supostamente a religiosidade prega, tem poder mais do que Deus. Porque a gente não encontra esse ser na Bíblia. Pergunta aí. Aí houve aquela questão e tal, ficaram exaltados porque eu cheguei na conversa cortando exatamente aquele assunto que estava causando neles babação. Ela sabe demais, ela é uma mulher. Aí, não, porque... Aí disseram: faça, se tem coragem. Eu digo: tem coragem, sim. Aí eu fui, pedi a permissão, ele botou, aí eu fui, aí eu fiz a pergunta: por gentileza, senhora, porque eu não reconheço na terra pastor, na Bíblia também não reconhece, então eu não tenho que reconhecer. Por gentileza, minha senhora, me diga na Bíblia aonde está escrito que esse suposto ser chamado diabo tem mais poder do que Deus. Porque vocês dizem isso, que ele tem mais poder do que Deus. Ele pega o crente e faz o que quer com o crente. Aí me diga onde está na Bíblia. É isso aí. Sabe qual foi a resposta? Não tem, irmão, na Bíblia que o diabo é mais poderoso do que Deus. Aí, heresia. Isto é heresia, isso é anticristo, isso é pregar aquilo que não está nas escrituras. Aí eu costumo dizer o seguinte: por exemplo, quem veio do voodoo para a religiosidade, não aceitou Jesus, aceitou a religiosidade. Aí o voodoo, ele implanta ali dentro, beleza? Pode fazer essa pesquisa no que eu estou dizendo. Não houve uma transformação. Aí eu disse na mesa que a Bíblia diz: aquele que se converte
ao Evangelho de Jesus, se converte a Jesus, a minha Bíblia diz que existe uma proteção e o diabo não o toca. Aí na hora surgiu uma coisa, não porque toca, porque a salvação é não sei o quê. Eu disse, não. Aí me pediram o texto bíblico na hora e eu dei. E quando eu dei, que eu trouxe a Bíblia para o centro, sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia foi deixada de lado. Mas eu trouxe texto explicando, dizendo que na Bíblia, aquele que é lavado e remido com sangue de Jesus Cristo, não foi lavado com sangue de bode. Porque na antiga aliança, aí o que eu acho interessante, aí eles trazem textos da antiga aliança. Por exemplo, aí na hora lá surgiu uma questão, não porque o diabo mexeu com Judas, entrou na mente de Judas, não porque Jó foi tentado pelo diabo, porque Jesus foi tentado com o diabo. Peraí, nós estamos falando da antiga aliança. Nós estamos falando na antiga aliança, ou a antiga aliança, para ser mais claro, a antiga aliança não purifica ninguém. A antiga aliança não tornava nem o sacerdote perfeito. Porque o sacerdote, para entrar no templo, para prestar cultos a Deus, ele tinha que passar por algumas etapas para purificar a parte de cima, tirar a sujeira de cima, só a sujeira de cima. Ao executar todo aquele ritual de matança de bode, de cordeiro e tal, acabou-se isso, ele saía do templo e se tornava impuro. Os sacerdotes se tornavam impuros, porque estava vivendo a antiga aliança. Então, quando se pega esses textos, que o diabo tentou Jesus ler em Mateus 4, que pega que Judas, o diabo entrou, que pega Jó, isso é Antigo Testamento. Os evangelhos não é Novo Testamento, é Antigo Testamento, porque a própria Bíblia diz que só acontece mudança de sacerdote quando se morre. Então Jesus estava em carne. O mal ainda prevalecia ao seu derredor, porque é ministério de carne, é ministério que não purificava ninguém. Só que a nova aliança, ela purificou o homem, porque ela não é terrena, não existe nenhuma matéria terrena na terra que houve para que o homem pudesse ser justificado. Então, esse suposto acusador, porque é acusador, suposto acusador, ele só tem força se existe culpa no crente. Entende agora? Mas se nenhuma condenação, se não tem acusação na vida dessa pessoa. Entende? Então, cada dia que eu vejo os crentes enfraquecendo mais a nova aliança e convivendo mais na antiga aliança. Porque não já basta esses líderes viver na antiga aliança. Aí eu disse, sabe por quê, irmãos? Crente não é transformado como a Bíblia diz? Porque não procura Jesus, não procura ler as Escrituras, prefere ouvir macumbeiros que supostamente aceitaram uma religiosidade e acha que essa religiosidade, aí dentro ali, ele vai trazer exatamente aqueles vudus, que eu costumo dizer que é o mais. Não, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas você vai ter que orar, mas você vai ter que congregar, mas você vai ter que dar o dízimo, mas você vai fazer isso. Peraí. O sangue de Jesus nos purificou ou não? Eu faço uma pergunta para vocês, purificou ou não?
o negócio tá meio